Fala, Fiel, começando aqui mais um vídeo do nosso canal Fiel do Bando e dessa vez trazendo aqui uma notícia bombástica através do jornalista aí Samir Carvalho. Vou soltar o vídeo aí, então fica comigo até o final para você ficar por dentro de tudo. Tem um corte ali também do Globo Esporte falando do jogo do clássico de amanhã, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Então fica ligado aí e antes já chega aí deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sino para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal sobre o nosso querido e amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Lembra que eu falei para vocês que o Corinthians tá com tudo travado? Negociações estavam acontecendo, foram paralisadas. Por exemplo, a do goleiro Matheus Nascimento, o Grêmio fez proposta. Você acredita que ele quer jogar no Corinthians? Ele pediu para esperar um pouco. Ele está enrolando o Grêmio para esperar um pouco o Corinthians, porque a informação que eles receberam do Corinthians é: pera aí, primeiro vamos resolver o problema do Augusto Melo, do presidente. E aí eu trouxe hoje no Blend que outro jogador que o Corinthians estava negociando, mas a negociação está parada. O Corinthians estava negociando com o atacante João Marcelo do Atlético Mineiro. Cara, esses são os reforços que o Soldado e o Dorival Júnior estão, tentando contratar, porque simplesmente o Augusto Melo pulou fora do barco. Augusto Melo não vai no clube, não vai no CT mais. Aparece de vez em quando. Ele não foi com a delegação para o jogo contra o Mirassol. Ele não saiu junto com a delegação. Antigamente ia tudo junto, aquela barca toda. Não aparece mais ninguém. No jogo contra o Uruguai, ele foi para Brasília. Resolveu o problema do futebol brasileiro. Pô, velho. Ele pulou fora. E aí os caras estão tentando contratações que nem essas estão dando certas. Por exemplo, João Marcelo, atacante de 20 anos, quando estava negociando. Aí teve que dar uma parada, porque a prioridade é salvar o emprego do Augusto. Jogador destro de 1,82 m, chegou no Atlético Mineiro esse ano, fez 7 jogos somente, não marcou nenhum gol. Dos 7 jogos, foi reserva em todos. Somando a minutagem dos 7 jogos, isso aqui é data clause, tá? Ele atuou 71 minutos, menos de uma partida. Entendeu? O último jogo foi na derrota por 3-2 para o Desportes Iquique, pela Sul-Americana. Jogou só 5 minutos no finalzinho, quando o time tentava, entrou no lugar do Romo lá, quando o time tentava um empate no desespero. Ele veio do Guarani, tá? Onde ficou entre 23 e 24, ele jogou a Copa São Paulo, jogou o Campeonato Paulista, fez 9 gols em 13 jogos no Sub-20, subiu para os profissionais. A formação dele é só time pequeno, Monte Azul, Rio Preto, Barretos, Atlético Tubarão, Tanabi, até chegar ao Guarani. Tem contrato agora com o Atlético Mineiro até 2029. Esse é o atacante que o Corinthians estava negociando. Entendeu? Aí o Augusto, na coletiva, ele não é... assim, de bobo ele não tem nada. Aí ele dá a entender que, não vão medir esforços. Você está pensando no Roger Guedes, os caras estavam negociando com o João Marcelo. Vou repetir. Quando o cara fala assim, não vou medir esforços, na sua cabeça vem o Roger Guedes. A realidade, os caras conversando com o João Marcelo do Atlético Mineiro. Um cara barato, oferecido ao Corinthians. O Corinthians não comprou porque o Fabinho Soldado, e aí não é o Augusto, é o Fabinho Soldado, falou que o Corinthians não precisava de reforços no início do ano, depois do Paulista. E aí sabe o que aconteceu? Ainda mais que ganhou o título paulista, aí a soberba aumentou. Aí o Atlético Mineiro chegou rapidinho, foi lá e comprou. Agora o Corinthians está se humilhando para o Atlético Mineiro para comprar para contratar por empréstimo um jogador que poderia ser dele por migalhas. Parou essa. Parou a do Matheus Magalhães, que está no Ajax até o meio do ano emprestado, pertence ao Braga. Esse quer muito jogar no Corinthians por empréstimo com opção de compra, tá? Salário dele tranquilo, tá? Ele quer jogar no Corinthians, estava treinando, parou a do lateral direito. Foi oferecido ao Corinthians um lateral direito de mais de 30 anos, brasileiro, tá? Parou também. A questão do Wesley,
também parou. Ufa, já estou começando a achar que tá sendo bom isso. Porque os nomes não me agradam, né? Tirando o Matheus Magalhães, eu acho que esse pode ser goleiro reserva do Corinthians, não tem problema. Entendeu? Então, gente, esses são as negociações que travaram. Talvez você vai se lembrar de alguma. Tem algum nome que vocês se lembram aí que eu falei, posso ter esquecido? Samir, saudades do Biro. Saudades do Biro, vocês são loucos, né? O Roger Guedes não teve negociação, né? Teve assim, ó, do Roger Guedes, ó. Quando voltar ao Brasil, fala com a gente, tá? É isso, entendeu? É isso. Ou seja, os 3 medalhões já... Os 3 medalhões era na época do Pedro Silveira, o Hernani era na época do Rubão, quem estava negociando com o Hernani era o Rubão. Então, assim, são coisas mais antigas, né? E os 3 medalhões não é tão antigo. Pedro Silveira, os 3 medalhões, o Fabinho estava usando para contratar o técnico. Sério. Tite, ó, 3 caras top no meio do ano. Dorival, 3 caras top no meio do ano. O cara lascou tudo. Entendeu? Mas o Corinthians, eu não duvido nada, chegar no meio do ano e contratarem 3 medalhões e derem um bico se tá devendo, se não tá, que se exploda o mundo. Os caras fazem isso. Né? É o que o Fabiano tá dizendo aqui, ó. Normal, Samir, o dinheiro não é deles, bora gastar. Entendeu? É assim, chegar no meio do ano, o zagueiro do River foi oferecido. O Paulo Dias também travou. Né? Nem iniciaram conversa com o zagueiro do River Plate, nem iniciou conversa. Com o goleiro iniciou conversa, tá? E com o João Marcelo iniciou conversa. Com o Paulo Dias, zagueiro do River, nem iniciou conversa. E amanhã tem Campeonato Brasileiro, tem Corinthians e Santos ao vivo na tela da Globo. E é um jogo aí que o Corinthians vai disputar em casa. Felipe Brizola já tá por lá. E o que a gente quer saber, Brizola, é se o Memphis vai para campo, ficou fora no meio de semana. Conta pra gente. Boa tarde. Tudo bem, Gabi? Um beijo pra você, boa tarde. Essa é a pergunta mais importante, digamos assim, pelos lados do Corinthians. Vamos começar falando um pouco sobre o time da casa, né? Estou em frente ao estádio, mais uma vez, expectativa para termos a Neoquímica lotada com mais de 40 mil torcedores. O Corinthians que vem tendo a melhor média de público do ano em relação a todos os clubes do Brasil. O Memphis, ele sofreu uma lesão no começo da semana, uma entorse no ligamento do tornozelo direito. Não participou da partida contra o Racing, a vitória fora de casa. O Dorival até usou um time alternativo para esse jogo. E a gente está na expectativa para saber para confirmar se ele participou do treino de hoje cedo, né? O Corinthians treina nesse momento e até agora a gente não tem essa confirmação. Claro que tem uma certa dose de mistério, porque o Memphis é um protagonista da equipe, especialmente na ausência do Rodrigo Garro, e ele faz toda a diferença para essa equipe. Então, essa dúvida seguramente o Corinthians vai segurar até instantes antes da partida. A equipe também não deve ter o Raniel, o jogador tem uma lesão na coxa, também é dúvida, então fica esse mistério, mas eu repito, Memphis Depay, jogador que tem sido protagonista nessa temporada, tem uma entorse ligamentar, isso apareceu no exame que ele fez no começo da semana, por isso não jogou contra o Racing do Uruguai, e essa dúvida vai ficar até instantes antes desse clássico, que é muito importante, porque o Corinthians perdeu na última partida para o Mirassol, tem dado uma oscilada em termos de desempenho e precisa principalmente pontuar para não passar pela mesma situação que enfrentou no ano passado quando lutou contra o rebaixamento. Gabi? Pois é, do lado do Corinthians a gente fica de olho aí nessa notícia sobre o Memphis, ver se sai alguma coisa hoje, mas eu vou pedir licença pro Brizola rapidinho, só pra gente mostrar a tabela do Brasileirão, porque o Santos, meu amigo, tá lá embaixo na tabela, precisa de uma vitória, é muito importante, tá numa fase complicada, olha só, é o vice-lanterna do campeonato, o Santos tá só com 5 pontos, ou seja, uma vitória, pelo menos um empate fora de casa já seria muito importante pro time amanhã. Como é que vem o Santos então, Brizola? Volta aqui pra conversar com a gente? Tem novidade na escalação por aí? É isso mesmo, Gabi. O Santos tem uma super necessidade de vencer. As duas equipes querem vencer muito. O Santos, evidentemente, tem uma urgência maior. Venceu apenas um jogo nesse campeonato. Também tem um técnico que inicia as atividades, né? O Kleber Xavier acabou de chegar praticamente, ainda não conseguiu vencer. E a equipe tem uma sequência difícil pela frente. Vai enfrentar a Vitória fora de casa, o CRB pela Copa do Brasil. E depois enfrenta o Botafogo na Vila. O Santos vive a expectativa de, quem sabe, contar pela primeira vez com o Zé Rafael como titular
titular, né? O jogador chegou já lesionado do Palmeiras, existe muita expectativa porque é bom jogador. Nesse meio campo o Santos tem alguns jogadores que têm oscilado, o João Schmidt não pode ir pro jogo porque está machucado, e o Santos segue sem contar com o Neymar, segue sem contar com o Guilherme, por isso a expectativa pela presença do Zé Rafael seria um acréscimo de qualidade nesse meio campo que, eu repito, vem sofrendo algumas críticas por parte dos torcedores. Então, jogo super decisivo, Corinthians e Santos na tela da Globo nesse domingo, aquela super cobertura, e a partida vale muito para as duas equipes. Volto com você, Gabi. Pô, todo mundo tem aquele amigo que você pode até ficar um tempo sem ver, mas quando pedem pra falar dele... Eu tenho que falar do Brasa? O Brasa é meu irmãozão, cara. Cara, é meu irmãozão, a gente tem essa relação desde as categorias de base. E não é qualquer categoria de base não, a gente tá falando de seleção brasileira, meu filho. Que o Hugo e o Brazão frequentam desde os 16 anos. E hoje, além de titulares de Corinthians e Santos, eles são também os destaques das duas equipes. Outra defesaça do goleiro do Santos! E é um amigo, né, que a gente teve a oportunidade de participar de seleção. Todo o nosso ciclo de seleção sub-20 foi junto, independente de quem jogava, quem deixava de jogar. A gente sempre foi muito amigo. O trio de goleiros, Hugo, Gabriel Brazão e Felipe, já foram chamados por Tite para a seleção principal. A gente fica bastante feliz porque, além de nós sermos grandes goleiros, somos grandes amigos e a gente fica feliz pela conquista de cada um. Essa parada de amizade fora de campo é tudo muito bonito e tal, mas amanhã eles vão ter que deixar isso de lado. Por quê? O Corinthians, por mais que esteja no meio da tabela, tem a segunda pior defesa da competição. Foram 14 gols em 8 jogos. E o Santos até sofreu menos gols, mas neste momento é o penúltimo colocado no Brasileirão. Vai ser um clássico muito disputado, nós precisamos da vitória, precisamos nos reerguer no campeonato. E do outro lado tem uma equipe muito qualificada e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. E a expectativa para o clássico é a melhor possível, né? Nada melhor do que você mostrar um bom trabalho e tudo que a gente vem trabalhando no dia a dia do que um clássico. Na nossa casa, do lado da nossa torcida. Mas o que seria de uma amizade também sem aquela rivalidade boa, saudável, né? Porque se pra gente que não joga já rola uma zoeira, imagina pra quem tá lá decidindo o jogo. De coração desejo tudo de bom pra ele sabe disso, a gente tem contato até hoje. Espero que ele continue trilhando esse caminho de sucesso que ele tá tendo, mas não contra o Corinthians. Neca, nos últimos 2 clássicos você levou a melhor, mas nesse vai dar peixão. Tamo junto, irmão. Amigo, mas amanhã esquece, ó. Corinthians e Santos ao vivo na tela da Globo, com o Bora pro Jogo começando às 3h30 da tarde, aquele esquenta super especial pro seu domingão. O Globo Esporte volta na segunda-feira. Beijo, bom fim de semana. Muito bem, lembrando aqui que o Corinthians joga amanhã contra o time do Santos, as Viúvas do Pelé, na nossa Neoquímica Arena. Eu vou estar lá presente, vamos fazer o pré-jogo, vamos fazer o pós-jogo, por isso eu sempre peço para você, se inscreve aí no canal e ativa o sino, porque quando eu apenas subo um conteúdo aqui, você já é o primeiro em receber aí no seu dispositivo, seja no celular, seja no computador, você sempre vai estar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do Coringão. E qual o seu palpite para o jogo de amanhã? Você acha que o Corinthians ganha o jogo de amanhã contra o time do Santos? Qual o seu palpite? Deixa aí nos comentários também, ele é sempre bem-vindo. Vamos mandar aí essa energia positiva para o Coringão. E com certeza eu acredito sim na vitória, acredito que dá para ganhar aí mais 3 pontos para poder continuar subindo na tabela e poder dar uma aliviada ali, até porque os times que estão ali, por mais que estejam acima, da metade da tabela para cima, não está confortável por causa que a distância de pontuação para a zona de rebaixamento ali é mínima. Então o ideal é somar mais 3 pontos e cada vez mais se distanciar ali da zona de rebaixamento. Bom, vou ficando por aqui e qualquer novidade eu trago aqui pro canal. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!